Oi, crianças! Hoje, nas duas últimas aulas de português, vamos continuar com o nosso novo lendo Você Fica Sabendo, tá bom? Na nossa terceira e quarta aula de hoje. Nós vamos trabalhar os ícones, vamos dialogar para saber mais e o aprendendo com as frases. Primeira coisa, a mãezinha vai lá pedir para a criança colocar o livro na página 25, tá bom? Depois que a mãezinha pedir para ele colocar na página 25, a mãezinha vai perguntar para ele se ele conhece alguma parlenda, se ele já ouviu alguém lendo alguma parlenda para ele, tá bom? Aí a mãezinha vai lembrar algumas parlendas, tipo, o professor vai ler aqui 3 parlendas, tá bom? Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Aí você pode ler essa parlenda para a criança, tá bom? Outra parlenda, é só exemplos. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. E a outra parlenda que você pode também estar recitando para seu filho é: hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, dá no jarro. O jarro é pequeno, dá no sino. O sino é de ouro, dá no touro. O touro é valente, dá na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Tá bom? Então, aí são 3 parlendas que você pode estar conversando com a criança, tá? Na questão 11, a mãezinha vai ler o enunciado, né? Você conhece a parlenda abaixo? Faça a leitura dela e depois brinque de recitá-la, realizando diferentes movimentos, marchando, pulando depressa e devagar. Então tá aí a parlenda, né? Se a criança já é leitora, a mãezinha deixa o aluno ler sozinho, tá bom? Se não é, a mãezinha lê, né, a parlenda e pede para a criança ir acompanhando. A mãezinha lê apontando o dedinho palavra por palavra e a criança também lendo, né, ouvindo para que a mãezinha ouça a voz da criança e ele ir olhando a mãezinha apontando palavra por palavra, tá bom? Depois, a mãezinha, né, faz uma dinâmica. A mãezinha lê a primeira parte, por exemplo, 1, 2, e a criança lê a segunda parte, feijão com arroz. Aí depois a mãezinha, 3, 4, aí a criança, limpar o prato. 5, 6, a mãezinha, a criança, molho inglês. A mãezinha 7 e 8, a criança comer biscoito. A mãezinha 9 e 10, a criança comer pastéis, tá bom? Faz essa dinâmicazinha. Você lê a primeira parte, a mãezinha... Você lê a primeira parte e a criança lê a segunda parte, tá bom? E aí você, depois que você fizer isso, você faz de uma maneira assim um pouco acelerada, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, limpar o prato. 5, 6, molho inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis, tá bom? Para que a criança vá memorizando a parlenda. Certo? Na questão 12, a mãezinha lê o enunciado, represente as palavras abaixo, utilizando seus respectivos números e deixar a criança responder sozinho, né? Ela vai ler 1, 2, 3, 4 e representando com o numeral, tá bom? Deixa ela ir fazendo sozinha. Na questão 13, né? A mãezinha vai deixar que a criança escreva a parlenda sem olhar. Qual é a parlenda? Essa daqui, né? Do domínio popular. 1, 2, feijão com arroz, tá bom? Deixar a criança escrever sozinha, tá bom? A partir da memorização, que foi que ele memorizou. Que a mãezinha vai fazer aquela dinâmica lá, né? Que eu falei.
Depois, deixar a criança escrever a parlenda sozinho, tá bom? Nesse espaçozinho aqui do livro dá, tá bom? Nesse espaçozinho aí dá para fazer, certo? E agora nós vamos para o saber mais. Então a mãezinha vai fazer as perguntas. Esse para saber mais é só questão de conversar, né? A mãezinha vai perguntar o que é uma parlenda para a criança, foi que ela aprendeu sobre parlendas, para que serve a parlenda, né? E aí, quando a mãezinha fizer toda essa conversa com a criança, qual foi a parlenda que nós estudamos? A mãezinha vai lá, lê lá embaixo a parlenda chove chuva, tá bom? Junto com a criança. Chove chuva, chuvisquinho. Sua calça tem furinho. Chove chuva, chuviscada. Sua calça está furada. Domínio popular. Tá certo? Pronto, aí agora nós vamos pro aprendendo com as frases. Então a mãezinha vai ler a questão 14. Leia a frase abaixo e em seguida responda o que se pede. Então a mãezinha pede para a criança ler a frase. Se ela tiver dificuldade, a mãezinha pode ajudar, tá bom? Depois que a mãezinha lê, que a criança lê a frase, ou que a mãezinha for ajudar a criança a ler, a mãezinha vai perguntar à criança quantas palavras tem nessa frase aí, tá bom? Ela vai contar palavra por palavra. Depois, a mãezinha vai lá e pede, quando a criança lê palavra por palavra dessa frase, né? A mãezinha pede para a criança ler a frase todinha, tá bom? A frase completa. E ler o que é para fazer, de acordo com a frase e as parlendas também. Aí deixar a criança responder sozinho, tá bom? Se a criança deixa a criança responder sozinho. Depois, você vai corrigir, ver se a criança acertou e ver se ela errou. A mãezinha vai corrigir, tá bom? Na questão 15, a mãezinha vai ler. Junte as sílabas abaixo na sequência correta e forme a palavra que está sublinhada na frase da questão de número 14. Então, a mãezinha pede para a criança ir lá botando o dedinho. Ler o pedacinho, essas três sílabas que estão aí. Esses três pedacinhos. A criança vai ler. Lem, das e par. Ouvir. É interessante a mãezinha ouvir a criança lendo. Se a criança sentir necessidade, a mãezinha vai lá e faz a ajuda, tá bom? Ler para ele, ler com ele, fazendo a intervenção. Depois que a criança lê, pedir para ela colocar essa palavra em ordem. Ela vai ter como base a palavra sublinhada na frase. O que é palavra sublinhada? É a palavra que tem um tracinho embaixo, que no caso é parlendas, lá na 14 da frase. E aí a criança, tendo como base essa palavra sublinhada, ela vai conseguir colocar essa palavra aqui, esses pedacinhos, na ordem correta, tá bom? E aí embaixo nós temos uma pequena parlenda. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três. Mãezinha lê e pede para a criança ir acompanhando, tá bom? Colocando o dedinho. Na questão 16, a mãezinha vai ler a questão 16 e vai perguntar à criança o que é para fazer. Qual é a quantidade de letras da palavra que você escreveu na questão de número 15? Você pergunta ao aluno qual foi a palavra que ele escreveu na questão 15. Quando você ouvir, mãe, foi parlendas, pronto. Aí você vai pedir para ele contar quantas letras tem essa palavra aí, tá bom? Que no caso é parlendas, e ele vai escrever um numeral aí, tá bom?
17. A mãezinha vai ler. Qual é a quantidade de sílabas? Como é que a gente sabe a quantidade de sílabas de uma palavra? Como o professor já ensinou através daquela dinâmica, né? As palminhas. Então, você pede para a criança ler a palavra pausadamente, batendo as palmas. Pau, par, lendas. Quantas palmas você bateu? A criança vai dizer 3. Então, a palavra tem 3 sílabas. Aí você vai fazer a intervenção. Qual é a primeira sílaba? Par. Qual é a segunda sílaba? Lem. Qual é a terceira sílaba? Das, tá bom? É interessante que a criança também saiba identificar a primeira, segunda e terceira sílaba, tá? 18. A mãezinha lê. Qual é a ordem das sílabas que formam essa palavra? Agora, lá não estava na ordem, né? Na questão 15. Agora aqui, a criança vai colocar em ordem, né? Par, primeira sílaba, par, segunda sílaba, lem, terceira sílaba, das, tá bom? E na questão 19, a criança vai colocar em cada quadrinho desse, na sequência do primeiro até o nono, as letrinhas da palavra parlendas, tá bom? Para cada quadradinho, a criança vai colocar uma letra e depois vai ler a palavra, certo? E na questão 20, a criança vai escrever no espaço em branco da palavra abaixo a última palavra da frase lida da questão número 14. Então, qual foi a frase lá da questão 14? As parlendas também são recitadas para distrair e acalentar crianças pequenas. Qual é a última palavra desta frase? Pequenas. A mãezinha vai pedir que a criança identifique ou aponte ou leia qual é essa última palavra, que no caso é pequenas, tá bom? Não dá resposta de graça, deixar a criança pensar, trabalhar. E depois a mãezinha vai preencher esse quadro, né, junto com a criança, fazendo as perguntinhas, auxiliando na leitura, auxiliando nas sílabas, fazendo toda essa intervenção, tá bom? Para que a criança saiba responder. Não colocar a resposta, mas que a criança tenha noção e consciência do que ela está preenchendo, tá bom? Então, esta foi a aula de português de hoje. Se vocês não entenderem, pode me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Tchau.